roteiro de projeto são em 3 etapas, tá? A primeira etapa você vai verificar o offset do sensor. Gustavo, o que é offset? Ó, preste atenção. Quando o sensor ele não está submetido à rede elétrica, quando você está com ele desconectado, ele tem um offsetzinho. Por quê? Porque na rede elétrica, o sinal de tensão de corrente alternada tem a parte positiva e tem a parte negativa. Então isso eu já expliquei aqui em alguns vídeos aqui passados. Ela tem a parte positiva e a parte negativa. Sendo que o ESP32, o Arduino, não lê sinais de tensão ou de corrente negativa. Então o que é que você precisa fazer? Você precisa remover essa parte negativa. E como é que você remove essa parte negativa? Você remove por meio da adição de um offset neste sinal. E esse sensor, tanto o sensor de tensão quanto o sensor de corrente, o ACS7112, que eu vou te mostrar aqui nos vídeos em breve, ele tem um offset. Então ele já deixa o sinal deslocado para quando você submeter a rede elétrica ao sensor, você não vai ter problema de tensão negativa na entrada analógica do ESP32 ou do Arduino. Neste caso aqui, seja para o Arduino, seja para o ESP32, você precisa verificar o offset do sensor. Ou seja, você precisa identificar o zero da onda, tá? Então você precisa saber qual é o valor analógico, qual é a leitura analógica que vai aparecer no monitor serial quando não tiver tensão elétrica no sensor. Então você precisa verificar o offset. Depois você vai precisar calcular o intervalo de tempo entre os zeros. Gustavo, o que é isso? Olha, o sinal senoidal, ele faz assim, ó. Então, a cada meio período, ele passa pelo zero. Num período todo, ele passa pelo zero 2 vezes, no início e na metade, né? Então você tem 2 passagens pelo zero. Então, quando você calcula o intervalo que ele passa entre os zeros, você tem um semiperíodo, né? Então, você, quando tem um semiperíodo, basta multiplicar por 2, você tem um período, a frequência ao inverso do período, você calcula a frequência do sinal. Então, basicamente é isso. É aproximado. Gustavo, por que é aproximado? Porque quando você começar a fazer a leitura, tá? E a gente vai descobrir aqui a região, tudinho, é aproximado. Mas você vai ver que ele vai dar em torno, aqui, por exemplo, eu estou em Pernambuco, aqui a frequência de 60 Hz, você vai verificar que o sinal, ele vai dar ali 59, 61. Por quê? Porque é erro de leitura normal. Se você estiver aí, por exemplo, em outra região do país que seja 50 Hz, ele vai dar 49, 48, 51. Então você sabe a região onde você está, a frequência, o período que você está. E no vídeo seguinte, nós vamos reconstruir esse sinal para verificar se a faixa de frequência que foi lida neste vídeo foi correta. E você vai ver que ele vai reconstruir de forma perfeita a onda do sinal de tensão. Muito massa, ficou muito massa esse vídeo e o outro vídeo, tá? Mas eu queria que você entendesse que você não precisa ser radical nesse vídeo aqui, tá? A frequência, ela vai dar em torno de 60 Hz, beleza? Pelos motivos que eu falei, a gente vai acrescentar um offset, um valor ali, tem ruído, tem várias coisas. A gente sabe como é a leitura, amostragem, a gente sabe como é. Então, basicamente, esse é o roteiro do projeto. Então, essas são as etapas que você precisa, né, fazer para calcular a frequência do sinal da rede elétrica.